Olá, pessoal! Esta é a nossa aula 10 do curso de Direito Comercial a respeito das sociedades anônimas. Hoje nós iniciamos esse tema com uma visão geral das sociedades anônimas. Nós já estudamos que as sociedades podem ser classificadas de acordo com a responsabilidade. Existem sociedades ilimitadas, quando os sócios respondem ilimitadamente pelos atos da sociedade, e as sociedades em que existe uma responsabilidade limitada. Então, essa sociedade é aquela que dá maior proteção aos sócios, porque impõe um limite à responsabilidade que os sócios têm pelos atos daquela sociedade. Este é o caso das sociedades limitadas, que nós estudamos nas aulas anteriores, e também é o caso da sociedade anônima. Tudo bem? Então, aqui, lembre-se disso, nós estamos falando da sociedade anônima, estamos falando de uma sociedade de responsabilidade limitada. Tudo bem? Também é uma sociedade com responsabilidade limitada. Nós também falamos que as sociedades podem ser classificadas de acordo com o instrumento que formaliza a sua formação e define as suas regras. Essas sociedades podem ser contratuais, e nós vimos que as sociedades contratuais são chamadas também de sociedades de pessoas, porque são sociedades formadas principalmente por sócios, pessoas físicas que se juntam e formam uma sociedade e assinam um contrato social, colocando o seu próprio nome na sociedade. Existem também sociedades estatutárias, cujo instrumento não é o contrato, mas o estatuto social, e estas também são chamadas de sociedades de capitais, porque são sociedades em que os sócios não entram com o próprio nome, mas sim elegem representantes que formam a sociedade e os nomes dos sócios não aparecem no estatuto social. Este é exatamente o caso das sociedades anônimas, que nós estamos estudando a partir de agora, que são sociedades, então, estatutárias e também podem ser chamadas aqui de sociedades de capitais. Portanto, para situar vocês nessas classificações que nós estamos vendo, podemos falar que as sociedades limitadas, sociedades anônimas são, em relação à responsabilidade, sociedades de responsabilidade limitada e, em relação à sua formalização, sociedades estatutárias, que também são chamadas de sociedades de capitais. Aqui eu trouxe os exemplos para vocês verem. Temos o contrato social, em que claramente nós podemos ver os nomes e as qualificações dos sócios que fazem parte dessa sociedade. Então, os sócios estão entrando com o próprio nome. E nós temos também o exemplo do estatuto. Aqui você pode perceber que o estatuto social não identifica os sócios. É por isso que neste primeiro caso, que é o caso das sociedades limitadas, nós dizemos que temos uma sociedade que é contratual e sociedade de pessoas, né? Então, é o caso da limitada. E nós temos aqui na segunda situação, na situação das SAs, uma sociedade de capitais, porque justamente não é uma sociedade em que os sócios entram com o próprio nome, identificando-se. Tudo bem? Estas segundas sociedades aqui, as sociedades de capitais, as sociedades anônimas, têm esse nome justamente por causa disso, né? Sociedades anônimas, porque você não vê aqui os nomes dos sócios. E, portanto, é possível entrar e sair da sociedade muito mais facilmente, bastando que você venda aquele título que representa um pedaço do capital da empresa, que no caso das sociedades anônimas é chamado de ação. Né? No caso das sociedades limitadas, como você observa aqui os nomes dos sócios no contrato, para que um sócio possa sair ou possa entrar na sociedade, é necessário fazer uma alteração contratual, colocando o nome do sócio novo e retirando o nome do sócio que está saindo. Tudo bem? Isso não é necessário aqui nas sociedades estatutárias, porque os sócios não estão com o nome no próprio contrato, né? Que nesse caso aqui agora é chamado de estatuto. Beleza? Então, aqui nós vimos as diferenças mais nítidas aqui entre limitada e SA. Vamos agora ver as características principais da SA. Para que você veja aqui no começo, olha só, eu só quero que você entenda que as sociedades de capitais, então essas sociedades de capitais, sociedades por ações, podem ser aqui, as sociedades que são estatutárias, podem ser tanto as SAs, quanto as sociedades em comandita por ações, que são as C/A.
Tudo bem? Essas duas aqui vão se sujeitar ao regime de uma lei chamada, que é a Lei 6404 de 76, também chamada de Lei das Sociedades por Ações. Tudo bem? Como as sociedades em comandita por ações não são tão importantes, não têm tanta relevância prática, nós vamos aqui nos concentrar em estudar as sociedades anônimas. Tudo bem? A sociedade anônima, que também pode ser chamada, né? Ela pode ser chamada aqui abreviadamente como SA, né? De sociedade anônima, ou também chamada de companhia. Tudo bem? Então, quando você encontrar uma empresa que tem esse nome, companhia, você já sabe que ela é uma sociedade anônima. Tudo bem? Então, a sociedade anônima ou a companhia é uma sociedade de capital por excelência, ou seja, é o grande exemplo, o exemplo típico de sociedade de capital, sociedade estatutária, como a gente está vendo aqui. Diferente da limitada, que pode ser mais pessoal, né? A sociedade anônima sempre é pautada por minimizar os efeitos das relações entre acionistas, não exigindo sua concordância para a entrada de outros sócios no quadro acionário. Então, a sociedade anônima ela tem essa característica de facilitar a entrada e saída dos sócios, então ela é uma sociedade mais adequada para investimentos maiores, porque você justamente consegue maior fonte de capitalização, né, para formar o capital da sociedade. A sociedade anônima sempre é uma sociedade empresária, não sei se você se lembra disso, mas é bom você dar uma revisada nesse ponto. É importante que você lembre que a sociedade limitada pode ser uma sociedade limitada simples ou pode ser uma sociedade limitada empresarial. A sociedade limitada simples é aquela destinada para os profissionais que não se enquadram no conceito de empresário lá do Código Civil. E a sociedade empresarial é para aquelas atividades empresariais que você se lembra, né? Atividade empresarial é aquela atividade para produção, circulação de bens e serviços, né? Então aqui as sociedades limitadas podem ser simples ou empresariais. As sociedades anônimas sempre serão empresariais, não existe a figura de uma sociedade anônima simples. E o nome da sociedade vai ser sempre indicado da seguinte forma: quando você tem uma sociedade empresária que é SA, você vai ter um elemento fantasia, que vai ser o nome da sociedade. Então, aqui pode ser a sociedade ABC. Então, aqui vai ser o meu nome em fantasia, ABC, e aí ela é seguida ao final da extensão aqui do indicativo SA, para justamente indicar o tipo desta sociedade. É possível também que você veja uma situação um pouco diferente, em que o elemento fantasia aparece ao final. Então, aparece o nome fantasia ao final e antes do nome fantasia aparece a expressão companhia, ou abreviado aqui CIA. Então você pode ver as SAs, o nome delas vai aparecer de uma das duas formas. Ou vai aparecer como ABC SA, ou então vai aparecer como companhia ABC. Você já sabe que se o nome for companhia, se aparecer companhia no início do nome daquela sociedade, é porque ela é uma SA, tudo bem? Então se você tem, por exemplo, a companhia Vale, companhia, então significa que ela é uma sociedade anônima. Tudo bem? Então, de todo modo, essa sociedade que sempre vai ser empresarial, ela vai ter ou este nome SA no final, ou então companhia no início ou também no meio do nome. Tá bom? Então, vamos ver algumas das principais características aqui das SA, que eu estou destacando aqui com vocês, e a gente vai aprofundar nesta aula e nas aulas seguintes, que a gente for falar desse assunto. O capital social da sociedade anônima é dividido em ações e cada sócio responde pelo preço de emissão das ações que subscrever ou adquirir. Aqui basta que você entenda o seguinte: a sociedade limitada, nós vimos que o capital dela, os sócios vinham, colocavam o capital na sociedade para que a sociedade pudesse começar a funcionar. Você viu que lá na sociedade limitada, o capital estava previsto no contrato. Esse capital previsto no contrato nós chamamos de capital subscrito, e depois os sócios tinham que pegar este capital e, de fato, aplicar na sociedade num processo que nós chamamos de integralização.
E nós vimos que esse capital, que foi subscrito e depois integralizado, é dividido em frações ideais, que são chamadas de cotas. Então, lá na sociedade limitada, nós temos o capital social dividido em cotas, e as cotas são distribuídas para os seus sócios de acordo com a participação que cada um tem. Na sociedade anônima, nós temos um sistema que é parecido, em que o capital social é dividido em ações. Então, quando a sociedade anônima está se formando, ela vai vender estas ações, que vão ser aqui subscritas pelos sócios, e aí os sócios vão pagar um preço inicial de emissão das ações e vão formar o capital da sociedade. Então, cada ação representa justamente um pedacinho da sociedade anônima, do capital da sociedade anônima, que foi comprado por alguém que virou sócio. Tudo bem? Então, o sócio, uma vez que ele comprou uma ação, se você vai lá na bolsa e compra uma ação, você, a partir daquele momento, vira sócio da empresa. Se você quiser deixar de ser sócio, basta que você venda, que você aliene as suas ações e agora você deixa de ser sócio daquela empresa. Se a empresa, enfim, nos atos que a empresa toma, e se essa empresa vier a ter dívidas e assumir obrigações com terceiros, com outras pessoas, quem responde por essas obrigações é a sociedade. E os sócios não podem ser chamados a responder com o seu próprio capital pelas dívidas que aquela sociedade veio a contrair, tá certo? Veio a assumir. Então, aqui você lembra que a sociedade limitada, a sociedade anônima, também tem uma responsabilidade que é limitada, neste caso, ao preço de emissão das ações, tá certo? E aí o sócio compra a ação, se a sociedade vier a quebrar, ele perde a ação que ele comprou, o valor da ação que ele tinha, mas ele não responde com o seu próprio capital, justamente porque esta é uma sociedade de responsabilidade limitada, uma sociedade de capitais. Certo? Sociedade de capitais, que é o segundo ponto que nós destacamos aqui, que é justamente fica claro quando a gente vê que a sociedade anônima é formada por um estatuto social que não identifica quem são os sócios que fazem parte dela. O nome desculpa, a sociedade anônima sempre será empresarial, ela nunca não é sociedade simples, não existe sociedade anônima simples, e agora sim, o nome empresarial da sociedade anônima é definido aqui por denominação, em que nós temos um elemento fantasia seguido da partícula SA, ou então a partícula companhia seguida do nome fantasia. Então nós temos o nome da sociedade seguido da expressão SA, ou então a expressão companhia seguido do nome da sociedade, que identifica que é o nome fantasia criado pelos sócios, criado pelas pessoas que estão formando aquela sociedade, e que pode também ter ali uma partícula de descrição descrevendo o que aquela sociedade faz. Eu quero ressaltar aqui com vocês essa característica da sociedade anônima como sociedade por ações. Então, eu quero trazer aqui esse pequeno texto que eu trouxe, eu vou ler aqui com vocês. Então, as sociedades anônimas são sociedades de capital. As ações são as parcelas representativas do capital social. E acontece que, diferentemente do que acontece lá na limitada, na sociedade anônima, nós temos que estas frações, estes pedaços do capital social, são livremente negociáveis. Então, o sócio aqui que tem uma ação, ele pode livremente vender a sua ação para um terceiro, tá certo? Então, eu faço aqui, posso vender esta ação, esse pedacinho aqui, para outra pessoa. Diferente do que acontece na sociedade limitada. Na sociedade limitada, os sócios até podem fazer a venda das suas cotas para terceiros, mas essa venda não é livre, ela não é tão fácil quanto é a venda de uma ação, justamente porque ela vai depender, muitas vezes, dependendo do perfil daquela sociedade, vai ter regras mais específicas, mais rigorosas, mas vai depender da concordância dos outros sócios. Então, aqui, ao contrário do que acontece na limitada, em que a venda da parte do sócio da sociedade é mais difícil, aqui na sociedade anônima, nenhum dos acionistas pode impedir o ingresso de quem quer que seja no quadro de sócios. Então, quando você compra uma ação, você não pode ser impedido por outros acionistas de comprar aquela ação. Se tem algum acionista que quer vender e você quer comprar, não existe uma regra que possa proibir você de entrar na sociedade. Comprou a ação, parabéns, agora você é sócio. Você pode verificar que isso torna o controle da sociedade anônima um controle que pode ser mais facilmente
que você pode perder mais facilmente do que na sociedade limitada. Então, na sociedade limitada, você pode imaginar o seguinte: a limitada é um clubinho fechado. Só entra na limitada quem os sócios da limitada querem que entre. A sociedade anônima é um clubinho aberto. Então, aqui vai entrar neste clube da sociedade anônima quem quiser simplesmente ir lá e pagar o preço para entrar. Esse preço de entrar é justamente comprar uma ação ou vender uma ação para sair, tá certo? Na limitada não. Na limitada, para que você possa ingressar, é preciso que os sócios venham e aceitem a sua entrada e aí você pode entrar finalmente na sociedade e fazer parte dela. Tudo bem? Então aqui, lembre-se disso, que sendo uma sociedade de capital, a sociedade anônima tem o seu ingresso mais facilitado e nenhum acionista pode impedir o ingresso de outro acionista no quadro de sócios. Por outro lado, também sempre será possível a penhora da ação em execução promovida contra os acionistas. Então, o acionista, a ação dele é considerada um investimento. Se amanhã ou depois ele vier a ser processado, e é nesse processo o juiz entender que ele não está cumprindo com a parte dele da execução, não executou, não pagou o que devia, aquela ação pode ser penhorada. Então, e o que significa penhora? Significa que o juiz vai pegar as ações daquela pessoa e vai bloquear a ação para que aquele acionista não possa mais acessar aquela ação e, eventualmente, aquela ação que foi penhorada depois pode ser dada em pagamento de quem está fazendo aquela execução. Então, digamos o seguinte: imagina que você está com uma dívida com o fisco e você não pagou tributos, tá certo? Deixei de pagar tributos. Como eu deixei de pagar tributos, o fisco vai querer me cobrar com uma ação judicial. Ele entra com uma execução e me processa. Eu não tenho dinheiro para pagar aquele tributo, o fisco percebeu que eu tenho ações, então ele vai pedir para o juiz penhorar as ações. Então, o juiz dá uma ordem, esta ordem vai penhorar aquela ação vai ficar lá separadinha e o fisco depois pode pegar aquela ação para ele, tá certo? Isso não acontece numa sociedade limitada justamente porque o ingresso dos sócios é mais restrito, mais difícil, depende de alteração do contrato. Na sociedade anônima, aquela ação é considerada um valor mobiliário, ela pode ser livremente negociada, livremente vendida e também aqui pode ser penhorada. Tudo bem? Além disso, falecendo o acionista, também não é possível impedir o ingresso dos seus sucessores na sociedade. Então, imagina que existe aqui o Tício, e o Tício é o pai do Mévio. O Tício veio a falecer e agora o Mévio vai receber as ações que estavam no nome do seu pai Tício. Tudo bem? Então, o Mévio agora... Opa, escreve Mécio, né? Não é Mécio, você conhece bem ele, o personagem é o Mévio. O Mévio agora herdou as ações do Tício, que era o pai dele. Então, automaticamente o Mévio vira acionista. Numa sociedade limitada, não é assim que funciona. Na sociedade limitada, se o Tício era sócio da sociedade limitada, morrendo o Tício, os outros sócios da sociedade podem assumir a posição do Tício dentro da sociedade, e aí os herdeiros do Tício, no caso o Mévio, só vai receber o valor correspondente àquela cota que o pai dele tinha. Mas isso não quer dizer que o Mévio vai automaticamente entrar na ação como sócio. Tudo bem? Ele só recebe os valores correspondentes, mas não necessariamente ele vira sócio. Okay? Então, aqui na sociedade anônima, não posso impedir o ingresso de um sucessor, como posso fazer na sociedade limitada. Também não é possível aos sucessores do acionista pretender a dissolução parcial da sociedade, já que o vínculo é estatutário e não contratual. Então, imagine de novo o seguinte: imagine que aqui eu tenho a sociedade aqui do Tício, né? E aí o Tício veio a falecer. O Tício tinha uma parte aqui da sociedade, né? E aqui os outros acionistas, que eram sócios do Tício, tinham o restante da sociedade. Aí o Tício morreu e deixou a herança para os seus herdeiros. Os herdeiros podem pretender dissolver aqui esta parte do Tício, tirando a parte do Tício da sociedade. Como eu estou tirando a parte do Tício da sociedade, eu estou fazendo aqui uma dissolução parcial da sociedade. Agora a sociedade vai continuar sem aquele pedacinho que era do Tício. Isso pode ser feito nas sociedades limitadas, não pode ser feito nas sociedades anônimas. Então, tudo isso que eu estou falando aqui para você agora mostra a grande diferença que faz de se ter uma sociedade de pessoas, que é o caso da sociedade limitada, ou então de se ter uma sociedade de capitais, que é uma sociedade
que é o caso da sociedade anônima. Então, a diferença fundamental aqui que você consegue perceber é que na sociedade de pessoas, o vínculo entre os sócios é muito mais forte. Então, é muito mais difícil que você entre dentro da sociedade limitada, é muito mais difícil você sair da sociedade, porque justamente o controle da entrada e saída é muito rigoroso. Na sociedade anônima, esse controle não é tão rigoroso, na verdade é praticamente sem rigor nenhum, basta que você compre ou que você venda as suas ações. Então aqui essa sociedade aqui facilita muito mais a troca desses valores que podem ser penhorados, que podem passar dos titulares para os seus herdeiros, enfim. Não tem tantos rigores, tantas dificuldades como existe numa sociedade limitada. Vimos então aqui as diferenças entre sociedades de pessoas e de capital, vendo os traços principais da SA neste ponto. Agora é importante que você conheça aqui os dois tipos de sociedade anônima que nós temos. E aqui é aquela piadinha infame, mas que ajuda você a lembrar, você nunca mais vai esquecer, que a sociedade anônima é igual à esfirra. A esfirra pode ser aberta ou a esfirra pode ser o quê? Fechada. Não é isso? Então nós temos aqui, hahaha, né? Mesma piadinha super engraçada, mas você vai lembrar, nunca mais vai esquecer, que as sociedades anônimas como esfirras podem ser abertas, as sociedades anônimas abertas são as que negociam as ações no mercado e as sociedades anônimas podem ser fechadas, porque não negociam as suas ações no mercado, tá bom? Então aqui, olha, os títulos representativos da participação dos sócios na sociedade são as ações. As espécies de sociedade anônima variam de acordo com a negociação das ações. As sociedades anônimas que são chamadas de abertas são aquelas que negociam as suas ações na bolsa. Então você pode ir na bolsa, você pode ir lá comprar as ações daquela sociedade e pode vender as ações daquela sociedade no mercado de ações que é lá organizado pela Bolsa de Valores, tudo bem? Então é muito mais fácil de você comprar e vender porque estão disponíveis na bolsa. Tem certas sociedades anônimas, porém, que não colocam as suas ações à venda na bolsa. Então, essas ações continuam podendo ser compradas e vendidas, mas elas não estão sendo negociadas no mercado de ações, tá certo? Então aqui, para que você possa comprar ou vender, você vai ter que fazer uma intermediação por uma instituição financeira, um mercado de balcão, que nós chamamos, um mercado fechado, que não é tão acessível, não é tão facilitado quanto a bolsa. Tá bom? Então, essa aqui é a grande diferença entre uma sociedade anônima fechada e a sociedade anônima aberta. A aberta negocia as suas ações na bolsa, a fechada não negocia suas ações na bolsa. Você percebe que a sociedade anônima fechada, ela acaba tendo mais controle sobre quem entra e quem sai. Então, você vê que ainda, por mais que seja uma sociedade mais com um vínculo mais fraco do que é o da limitada, esta é uma sociedade que ainda não está negociando suas ações na bolsa, então pode ser que ela pretenda mais para frente abrir, né? E a sociedade aberta é aquela que já está com a sua negociação na Bolsa de Valores, então é muito mais fácil de você comprar e vender. As sociedades fechadas, elas podem ser as sociedades que pretendem ainda virar sociedades abertas, ou então são bem características daquelas sociedades que são familiares. Então aqui existe um controle maior, porque a família é dona lá do pedaço daquela sociedade, tem um controle do funcionamento daquela organização e não está ainda, enfim, ainda mantém aquele laço familiar, aquele vínculo familiar, e por conta disso não pretende vender as suas ações tão facilmente assim no mercado. E acaba seguindo uma forma de sociedade anônima, segue essa estrutura de sociedade anônima pelas vantagens e pelas características que essa estrutura tem, mas não está tão disposta ou tão preocupada em trazer investidores externos, como acontece com mais facilidade nas sociedades que são abertas. Tudo bem? E aí você lembra da esfirra, nunca mais você esquece essa diferença numa prova quando você for perguntado dos tipos das sociedades anônimas. Para a gente encerrar a nossa discussão, eu quero destacar aqui com vocês o que é o mercado de capitais. Então, o mercado de valores mobiliários ou mercado de capitais é um lugar, né, um ambiente em que os valores mobiliários, né, principalmente aqui no caso as ações, que são emitidos pela sociedade anônima, são negociados. O grande objetivo do mercado é de conferir maior liquidez às ações nele admitidas. Então, é possível vender e comprar estas ações com maior facilidade porque elas estão reunidas lá e sendo negociadas naquele
daquele mercado. Então, as ações de companhia aberta são mais facilmente negociáveis do que as de companhias fechadas que não estão disponíveis lá para comprar e vender no mercado. A Bolsa de Valores é o nome que se dá aqui à entidade privada que exerce o serviço público de manter o pregão dos valores mobiliários. Então, a Bolsa de Valores é a organização que vai manter o mercado de capitais. Tudo bem? Vai manter o funcionamento dele. A criação e o funcionamento da Bolsa de Valores vai depender, no caso brasileiro, de uma regulação específica, né? Feito primeiro uma autorização do Banco Central e o funcionamento sendo controlado pela CVM, né, Comissão de Valores Mobiliários. Então, são organizações do governo, tanto o Banco Central quanto a CVM, são entidades públicas que têm por finalidade regrar e manter essas bolsas de valores para que elas também, como são entidades privadas, para que elas possam exercer as suas atividades dentro das regulações do Estado, enfim, dentro das regras públicas. Tá legal? O mercado de balcão é aquela operação que se dá do valor mobiliário realizado fora da Bolsa de Valores, que é o que acontece por meio de uma sociedade corretora ou de uma instituição financeira ou sociedade intermediária autorizada. Então, nós temos aqui o mercado de balcão em relação às sociedades fechadas que não estão negociando suas ações na Bolsa de Valores e que podem eventualmente negociar as suas ações por meio de uma instituição financeira, que vai fazer a intermediação da venda daquela ação de um acionista para outro acionista que agora está ingressando na sociedade. Nós temos também uma diferenciação, quando estudamos o mercado de capitais, entre o mercado primário e o mercado secundário. Basta aqui que você compreenda que o mercado primário é aquele que se refere à subscrição dos valores mobiliários entre o investidor e a sociedade emissora. Então, eu chamo de mercado primário a operação feita quando a sociedade anônima está se formando e os acionistas estão dando dinheiro para aquela sociedade para que ela venha a se formar, ela venha a formar o seu capital para iniciar as suas atividades aqui, né? Então é o que acontece no caso daqui da oferta pública de ações, quando a sociedade está abrindo o seu capital para investimento externo, e é por isso que aqui a gente está tendo justamente a subscrição dos valores mobiliários, porque os acionistas estão comprando as ações diretamente daquela sociedade que está abrindo o seu capital. O mercado secundário é aquele que, por sua vez, se refere à compra e venda de ações não entre investidores e a sociedade, mas entre investidores entre si. E é o que acontece diariamente lá no pregão de ações. Então, lembre-se disso. Mercado primário é a sociedade que está vendendo as suas ações para os acionistas que estão começando aí a ingressar numa sociedade que está abrindo o seu capital. E o mercado secundário é a compra e venda de ações, não entre o investidor e a sociedade, mas entre investidores lá entre si, que estão negociando as ações, estão vendendo e comprando as ações entre si. Tudo bem? Com isso, então, nós encerramos nesta aula a respeito das sociedades anônimas, vimos uma visão geral a respeito dessas sociedades, as características que ela tem, e na próxima aula nós aprofundamos o nosso estudo dessas sociedades, falando sobre as ações, o que são as ações, quais são as suas espécies e os valores que elas podem ter. Tá bom? Com isso, então, a gente se vê na próxima aula, no próximo vídeo. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, pode escrever para mim. Se não, até o nosso próximo encontro no próximo vídeo.